Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Gili e nós vamos para a nossa aula 22 de artes. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver sobre a constituição de timbre e também de intensidade. Nossos objetivos são compreender os elementos constitutivos do timbre e intensidade. Nós vamos conhecer também a importância da música em nossas vidas. E o que será que é a música, hein? Será que vocês já ouviram música em casa? Eu acredito que sim. Então, música é uma arte fundamentada, no caso, na combinação dos sons, de formas bem proporcional, equilibrada e que obedece determinada ordem, ou seja, segue uma sequência também. Através da música, nós podemos expressar os nossos sentimentos, como muita alegria ou talvez até tristeza. Então, o som também ele representa a questão do nosso sentimento, do que nós estamos sentindo. E nós vamos ter dentro da música alguns elementos formais. Os elementos formais, no caso, eles são características próprias que dão forma à música e que são percebidas pelos nossos ouvidos. São 5 elementos, no caso, formadores do som, que ao serem articulados, ou seja, quando a gente une um no outro, eles criam, no caso, as músicas. E os principais elementos formais que a gente deve conhecer na nossa aula de artes é que existe o timbre, a intensidade, a altura, a duração e a densidade. São 5 elementos que a gente encontra dentro da música, tá bom? E na nossa aula nós veremos 2 desses elementos, tá? Em especial a gente vai ver um pouquinho mais sobre o timbre e também sobre a intensidade. O que será que cada um deles significa, hein? Qual é a função deles dentro da música? Será que todas as músicas elas possuem timbre e também intensidade? Vamos conferir segundo ano. Então, quando a gente fala em timbre, pessoal, o timbre, no caso, ele é a cor do som. A gente consegue ver a música? A gente consegue ver ela na mão, assim, a olho? Não, a gente consegue sentir ela, certo? Então, o timbre, a gente diz que é a cor do som. É aquilo, no caso, que distingue a qualidade do tom ou de voz de um instrumento ou ainda de um cantor. Cada objeto ou material, ele possui um timbre, que geralmente é único, eles podem ser parecidos, mas os instrumentos musicais, eles emitem também timbres diferentes. Assim como cada pessoa também possui um timbre próprio, certo? Então, cada um possui um estilo de voz e que também é individual, tão individual que a gente tem uma impressão digital, certo? Assim é a nossa voz. Às vezes a prof pode falar um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo. Vocês falam um pouquinho mais alto, às vezes um pouquinho mais baixo. Isso é muito a questão do timbre, que também vai estar envolvido com a intensidade que a gente vai ver a seguir. Já quando a gente trata da intensidade, no caso, é a força que o som tem, no caso. E é também chamado de sonoridade. Olha que palavra grande, sonoridade, no caso. É uma propriedade do som que permite, no caso, ao ouvinte, ou seja, quem está ouvindo, distribuir, né, ou distinguir também o som, se ele é fraco, no caso, com uma baixa intensidade, ou se ele é muito forte, ele tem uma intensidade muito maior. Então, a intensidade ele vai variar muito com o tom, certo? Então, nós podemos saber que quando a gente fala em timbre, cada um tem um timbre diferente, e quando a gente fala em intensidade, a intensidade também ela é bem individual, porque tem pessoas que vão falar alto, tem pessoas que falam baixo, certo? Tem instrumentos que quando a gente toca eles saem altos e tem instrumentos que a gente toca e eles saem num som baixinho, baixinho. Então tudo isso está relacionado à intensidade.
E no caso, a intensidade, ela está relacionado com a energia de vibração, no caso da fonte que está emitindo. Que será que é isso? Que bicho de sete cabeças a gente está falando, né? De vibração. Vibração, no caso, é quando a gente toca um instrumento e ele emite o som, no caso. E o nosso ouvido, a gente vai captar essa onda e vai entender que som será que é aquele. Então, como nós já vimos, o som ele vem geralmente por ondas, não ondas do mar, mas são ondas que a gente chama de ondas sonoras. Essas ondas vêm para o nosso ouvido e o nosso cérebro vai processar qual será que é aquele som, no caso. São as ondas sonoras. E além disso, o nosso cérebro também é responsável por ver o que chamamos de volume dentro da intensidade. Quando a gente tem uma intensidade alta, significa que o volume também dessa música, do instrumento ou de uma voz de uma pessoa é alto, uma intensidade alta, de uma intensidade baixa, de um volume um pouquinho menor, mais calmo, mais vagaroso também podemos colocar assim. E eu pergunto para vocês, segundo ano, será que é importante a gente saber, né, entender e compreender um pouquinho de música aí na sala de aula ou em casa mesmo? Eu conto para vocês, no caso, que a música ela está presente desde os nossos primeiros anos de vida. Vocês acreditam nisso? Como será que a música se faz presente na nossa vida? Ou o som propriamente, né? Porque a mamãe, vocês estão lá na barriga da mamãe e a mamãe vai estar falando com vocês, certo? Então significa que está gerando um som. E mesmo dentro da barriga da mãe, a gente consegue ouvir, certo? Os nossos ouvidos, que estão sendo formados, conseguem captar sim as ondas sonoras. Então, muitas pesquisas desenvolvidas em diversos países, em diferentes épocas também, porque a música também ela é evolutiva, certo? Então, elas confirmam que a música nos desenvolve desde a infância, no caso. E algumas dessas pesquisas também demonstram que é desde quando a gente é um bebê. Ainda no útero materno, nós desenvolvemos, né, como bebê, reações e também estímulos sonoros. No caso, quando a gente chuta, né, a gente não lembra. Mas a mãe da gente com certeza vai lembrar. Um estímulo que ela está escutando música e a gente dá um chute, um soquinho dentro da barriga, é um tipo de estímulo sonoro que a gente recebeu e por isso que está emitindo aquela reação. Vocês perceberam que a música ela é muito importante, pessoal? Muito importante e ela vai nos acompanhar desde quando somos bebês até, se nós tivermos sorte, né, chegarmos lá bem velhinhos, com 90, 100 anos ouvindo, vai ser um privilégio poder ouvir e escutar música com uma idade mais avançada. E eu trouxe também umas curiosidades sobre a música. Eu não sei se vocês lembram ou se vocês já ouviram falar, então são curiosidades musicais. Eu trago para vocês assim, será que a população inteira ela gosta de música? Todo mundo gosta de música e todo mundo é obrigado a ouvir um estilo musical? Não, né? Por isso que a gente tem um monte de músicas de diferentes formas. Ou seja, nós temos atualmente no mundo 5% da população mundial tem aversão à música. O que significa isso? Tem pessoas que não gostam de ouvir música, certo? E a gente também tem que respeitar também esse tipo de gosto. Você consegue acreditar nisso? A chamada anedônia, no caso musical, ela afeta 5% das pessoas que simplesmente não gostam de ouvir música. Mas isso não é uma doença, tá, pessoal? Não é motivo para a gente isolar aquela pessoa ou fazer algum tipo de preconceito. No caso, essas pessoas, elas não apreciam a música, mas elas gostam de outras coisas, certo? Porque ninguém é obrigado a gostar da mesma coisa. Nós temos estilos diferentes, jeitos diferentes, então é um direito da pessoa às vezes não gostar tanto de ouvir música. Outros estímulos, no caso do ouvido, que
não sejam ouvir música, se bem que a música está presente ao nosso redor e o som muito mais, né? Desde o andar de um carro, dos nossos passos, são estímulos sonoros que estão presentes no nosso dia a dia. E uma segunda curiosidade que eu trago para vocês é que ouvir música, geralmente, ele afeta o nosso humor. Mas o que será que significa isso, hein, prof? Vocês podem me perguntar. É a maneira como você enxerga o mundo e as pessoas também ao seu redor. Então, a música, ela influencia muito a nós, no caso. Um estudo, né, ele comprova que o nosso cérebro, aqui dentro da nossa cachola, ele associa as diversas informações e estímulos sentidos. E no caso ele faz uma somatória, olha que interessante. É como se o nosso cérebro ele estivesse lá fazendo as continhas dele. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Ele está recebendo estímulos sonoros no caso. E aos poucos, os tons, no caso de uma música, pode deixar a gente muito feliz e também agitado e pode com certeza eleva o nosso ânimo, certo? Faz com que, no caso, a gente, como pessoas, como seres humanos, possamos ver o lado positivo das coisas, ver o que está de bom, o que está de acordo. Porque nem sempre a gente acorda de bom humor, né? Vamos combinar. Mas, se nós ouvirmos uma música feliz e alegre, a tendência é que a gente fique feliz e alegre. Por isso que a música ela é muito benéfica para nós, para o nosso cérebro e para a nossa vida também. E agora que a gente aprendeu um pouquinho mais sobre o conceito, no caso, de timbre e também da intensidade que a gente viu. Timbre, cada um tem uma maneira diferente e intensidade também ele é bem diferente para cada um, ele pode variar, porque envolve a questão do volume, mais alto e mais baixo. Agora a gente vai realizar uma atividade que envolve o som e eu vou pedir para vocês, no caso, preparar o seu celular ou o seu computador, o que você tiver em casa, que você utiliza para estudar, para fazer suas anotações. Beleza? Então, nós vamos para a nossa atividade de hoje, tá, pessoal? Até a próxima!